Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de começar aqui, eu acho que é o que a galera também quer saber. Como que a Lopes passou por um cenário, uma época um pouco complicada, porque teve aquela baixa aí do setor e tudo mais, e agora a gente vê uma Lopes reinventada, com uma vertente digital que cada vez cresce mais, a gente vê nos resultados aí a geração de lead, a conversão, quem acessa o site percebeu a grande diferença entre as posturas, um crescimento de acesso muito robusto. O que que a Lopes vê agora no presente que ela está aplicando? O que que ela não estava aplicando no passado? O que ela vê no presente? Como que a gente deve imaginar a Lopes do futuro aí, ligando a tecnologia e também as vantagens competitivas passadas que já me falou um pouco aqui no privado antes da live. Maravilha, Floriano. Puta, excelente pergunta. E senta que lá vem história, então, né? Porque Vamos lá. tem muita coisa legal para a gente contar. Você tem toda a razão. O mercado imobiliário passou um período mais difícil, mais desafiador, principalmente ali no período, vamos colocar, de 2014 a 2017, principalmente, onde você tinha uma crise da economia brasileira que afetou a economia de uma maneira geral. Nesse sentido, a velocidade de venda dos empreendimentos imobiliários no mercado primário ela despenca. Isso gera um volume de estoques absurdo. Quando você tem um nível de estoques muito alto, isso breca a colocação de novos lançamentos no mercado, porque não estava vendendo. Então, era aquela época que você deve lembrar daquelas campanhas de desconto, 50%, 40%, porque o incorporador ele tinha que vender, a obra estava avançando, estava entregando. E tudo isso ainda temperado por um fator crítico na época, que foi a época dos distratos, que não existia uma regulamentação na devolução e no cancelamento dos contratos de compra e venda. Então, o comprador simplesmente exigia o retorno, o reembolso de toda a quantia paga, e não vender machuca. Você distratar e devolver o dinheiro, isso é mata, isso é suicídio, né? Então, realmente foi uma época muito difícil. Depois, obviamente, veio a legislação, regulou a questão dos distratos, isso trouxe mais confiança para o mercado. Pouco a pouco, os estoques foram sendo vendidos, a economia começa a melhorar. A gente chega no ano de 2018, o ano de campanha presidencial, na virada de 18 para 19, a gente entra o ano de 2019 com um otimismo muito grande com a nova administração. Foi um ano que teve um apelo muito forte com as reformas no Congresso Nacional, notadamente a reforma da Previdência, que foi aprovada no final do ano. E o ano de 2019 foi um ano de break-even para o mercado imobiliário, iniciando, Floriano, que você bem sabe que o mercado imobiliário é muito cíclico, Sim. e iniciando a partir de 2020 uma nova fase de crescimento do mercado. E realmente, 2020, janeiro e fevereiro, a gente começa muito forte, mas em março de 2020 vem uma coisa chamada novo coronavírus, Covid-19, pandemia, quarentena, fecha tudo. Poxa, e aí a gente entra ali numa noite escura, ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo a gente ia ficar naquela situação. Porém, era uma situação para o mercado imobiliário diferente, porque diferente daquela época da crise, a gente tinha uma demanda sólida, a gente tinha um nível de estoque muito confortável, principalmente em ano passado na cidade de São Paulo, e depois hoje a gente já tem isso alastrado por outras capitais do Brasil, e uma taxa de juros em declínio, que chegou até 2%. E isso fez com que o mercado imobiliário continuasse a rodar, continuasse a ter o motor ligado. Tudo isso temperado por uma resiliência muito forte, e a Lopes também fez parte aí dessa eficiência na adoção dessas ferramentas digitais, na ferramenta dos processos dessas ferramentas, principalmente no trato com o cliente, no relacionamento e na busca do cliente comprador. E a gente praticamente acelerou, provavelmente, alguns anos nesse ano de pandemia. E quando no ano passado, em junho, julho, quando a gente tem a reabertura dos plantões, a gente realmente tem um segundo semestre muito positivo, e terminando o ano de uma maneira positiva, vira para 2021, a gente também continua com esse otimismo,
Ficamos fechados de novo aí em março, abril, maio, porém ninguém gosta de trabalhar na pandemia, mas a gente já sabia trabalhar, né? E não só a gente sabia trabalhar, também como o cliente também já sabia andar por esse mercado de pandemia, de plantão fechado. O que era? Então, esses aplicativos de conversa de call, de conference call, de conversas virtuais, assinatura de contrato digital, tours virtuais, a apresentação virtual dos empreendimentos, né? A visita virtual dos decorados. Então, tudo isso foram ferramentas que ajudaram muito no trabalho, não só da porta para fora com o cliente, Floriano, mas também você tem que pensar que existe um trabalho de treinamento e de manutenção da equipe, na gestão de toda essa equipe. A gente chegou a fazer Zoom com 1.800 corretores, então você imagina você motivar toda essa turma, cuja loja dele é o plantão de vendas e estava fechada em um determinado período, né? Então, isso a gente aprendeu a fazer de uma maneira positiva. Sobre a política, eu sei que não quero entrar em candidato nem nada, mas anos políticos, como você enxerga o efeito de um ano político que está vindo? A gente já começou a ver as marolinhas aí alcançando a bolsa, alcançando o mercado, alcançando as vertentes econômicas do país. Como que a gente deve imaginar a Lopes no ano que vem, 2022? Vai depender de quem crescer nas pesquisas? O que você imagina? Floriano, é claro que um ano de eleição sempre é um ano, algumas eleições um pouco mais, algumas eleições um pouco menos, mas é um ano que pode gerar um pouco mais de volatilidade, vamos falar assim, né? Quer dizer, conforme os candidatos, da forma como eles se apresentam, e também não vou entrar eu aqui no candidato A ou no candidato B, mas você pode ter uma volatilidade um pouco maior se o candidato A estiver na frente, a bolsa sobe, se o candidato B estiver na frente, a bolsa quer. Porém, Floriano, eu estou nesse mercado há muito tempo. A cada 4 anos, sempre tem isso. Esse ano é ano de eleição e ano de Copa do Mundo. Porque vamos lembrar também que a Copa do Mundo coincide com a eleição presidencial. Então, a cada 4 anos é essa história. É ano de eleição, Copa do Mundo, o mercado vai parar. E a verdade é que nunca para. A verdade Mas é que... diminui um pouco, não? Não. Pontualmente você pode, por exemplo, hoje a gente tem um momento, tudo que você tem que pensar em termos de mercado imobiliário, você não pode pensar pontualmente ou a curto prazo. Você que nos ouve, que é ou um acionista, ou um investidor, ou pensa em investir no mercado imobiliário, você jamais pode pensar em atividades no mercado imobiliário pontuais ou a curtíssimo prazo, né? Você sempre, o investimento no mercado imobiliário é um investimento de médio e longo prazo. A hora que você entende isso, e isso faz parte do perfil que você quer investir, você vai ver que não tem investimento melhor em comparação com o mercado imobiliário. Mas ele tem que ser de médio e longo prazo. Por que eu estou falando isso? Porque se você pensar nos últimos 30 dias, a gente teve 7 de setembro extremamente conturbado, agitado. A gente teve briga entre instituições do governo. A gente teve crise de construtora na China. A gente teve subida de taxa Selic. A gente teve subida de IPCA. Então, se você olhar esses 30 dias, você fica em... bolsa derretendo. Então, se você olhar esses últimos 30 dias, você fica em casa e não faz nada. Agora, a hora que você pega e fala, mas deixa eu olhar de janeiro a outubro, aí a coisa você vai ver que muda completamente, entendeu? E a hora que você pegar o ano de 2021 fechado, eu também tenho certeza que a gente tem um otimismo aí bastante sólido para acreditar que vai ser um ano positivo, né? Então, o ano que vem, eu acho que a gente vai ter momentos de turbulência. Porque particularmente, eu imagino que vai ser uma eleição um pouco mais acalorada, né? Então, eu acho que a gente possa ter alguns... Acalorado ainda foi um pouco ameno. Foi um adjetivo bastante adequado que eu encontrei, né? Eu acho que a gente vai ter uma eleição acalorada e então isso pode trazer alguma volatilidade no mercado, sim, tá? Mas eu acho que no big picture, depois, no final do dia, a gente acaba tendo um ano positivo. E vou te falar mais também. Não obstante essa temperatura da eleição, pode escrever e você me cobra, a gente faz uma outra no ano que vem. Terminada a eleição, não interessa quem ganhe,
eu acho que a gente vive um outro período de crescimento. Por quê? Porque aí a regra do jogo está definida. Aí eu sei que a estrada é essa, entendeu? Eu sei que o caminho é esse e que as regras são aquelas. E tudo que o mercado quer e tudo que qualquer investidor precisa é de previsibilidade.